Boa tarde, quase boa noite. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o brincar. Aproveito e faço uma perguntinha. Vocês conseguem ler o que está aqui escrito nesse meu bottom? A pergunta é: você já brincou hoje? Então, por que essa pergunta? Porque hoje nós vamos conversar sobre o brincar. O que é o brincar? O brincar pode ser um verbo e o brincar pode ser um substantivo. O brincar como substantivo, ele traz a ideia da alegria, ele traz a ideia da imaginação, ele traz a ideia do sonho e do se entregar por inteiro a uma atividade que nós fazemos. Quando criança, o brincar é a atividade principal. Quando o ser humano começa a crescer, o brincar se transforma, mas ele ainda continua presente na vida. Os animais também brincam. Quem sabe as plantas também brinquem. Quem sabe também as nuvens, quem sabe os seres que a gente considera não vivos também brinquem. Mas aqui nós vamos falar do brincar como uma atividade humana. Por ser uma atividade humana, ela essencialmente faz parte do reino da cultura, né? Ao mesmo tempo que ela faz parte da cultura, ela é uma atividade cultural, simbólica, né? Por ser humana, ela também faz parte da natureza, então ela é uma atividade que faz parte da natureza. Vamos explicar isso melhor. O ser humano, desde quando nasce, ou ainda antes, na barriga da mãe, ele já brinca. Ele brinca com o ritmo do coração da mãe, o ritmo da batida do coração. Ele brinca com o cordão umbilical, ele brinca com o seu próprio corpo. Ele brinca. E brincando, ele aprende. E aprende tudo da vida de um ser humano porque brinca. Então, o brincar ele é fundamental no processo de aprendizagem do ser humano. É brincando que a criança se desenvolve fisicamente, se desenvolve emocionalmente, socialmente. É brincando que ela aprende os símbolos da sua cultura. Ela aprende a se relacionar em sociedade, como o próprio ser humano precisa de aprender, né? E o brincar não tem idade. Começa desde que o ser humano, então, está na barriga da mãe e vai até o fim da vida desse ser humano. Brincar é importantíssimo para a criança, principalmente nesses tempos em que nós estamos vivendo, que precisamos estar isolados. O brincar, ele é fundamental. Ele transforma. A criança, quando brinca, ela experimenta diversos sentimentos, diversas situações. Ela viaja na imaginação, ela cria, ela transforma os objetos do seu cotidiano em outras coisas importantes para ela. A imaginação é um componente fundamental do brincar. Então, o brincar não precisa necessariamente de ter um brinquedo. Ou melhor, o que é um brinquedo? Um brinquedo é tudo aquilo que a criança quer que seja um brinquedo, né? Geralmente as crianças preferem os brinquedos mais simples, com qual elas podem se interagir, com qual elas podem criar, transformar. E o brincar também, ele é importante ser pensado de uma forma, de uma ação da criança sobre o mundo e nossa ação do ser humano também sobre o mundo. Além das brincadeiras tradicionais, além das artes plásticas, além da história, do teatro, da música, tudo isso envolve o brincar, nós temos também o brincar livre. O que é o brincar livre? É o momento que a criança tem de escolher o que fazer, escolher os objetos, escolher o lugar,
e desenvolver uma relação com o brincar, né? O ser humano, o que é o brincar livre na vida do adulto? É o adulto executar as tarefas do dia a dia, como estudar, trabalhar, limpar a casa, se divertir de uma forma brincante, de uma forma sempre procurando utilizar a imaginação em tudo que ele faz, né? Então, o brincar, para a criança, o brincar é muito importante. E para isso, o brincar, ele tem que ter tempo. Ele não pode ser uma coisa que tem um momento certo para começar e uma hora para terminar, né? É necessário que nós, adultos, principalmente professores, educadores, proporcionemos um tempo maior para o brincar, até a criança entrar na brincadeira, se organizar naquele processo e sair, leva tempo. Além de tempo, a criança precisa de espaço. E esse espaço não precisa ser um espaço estruturado. Ele pode ser um espaço amplo, onde a criança possa brincar à vontade, utilizando as diversas ferramentas que ela mesma vai criando para se organizar nesse espaço, né? Então ela precisa de espaço e precisa de tempo. Ela precisa de uma atenção. Então o adulto precisa de disponibilizar objetos interessantes que vão estimular esse brincar criativo. A nossa tarefa como educador é muito importante. Para que o educador consiga brincar, ele precisa acionar, em primeiro lugar, a sua memória afetiva e lembrar de como ele era quando criança e conseguir trazer essa criança para o tempo presente e se perguntar o que eu gosto, o que eu tenho prazer, o que é importante para mim, como que eu vou respeitar isso na criança que está comigo, né? Ele também pode fazer pesquisas e pode procurar se inteirar, conversar sobre isso e procurar acrescentar, ampliar o seu repertório de músicas, de histórias, de brincadeiras, que isso também é importante. Ele precisa de propor brincadeiras, ele precisa deixar que o brincar aconteça de uma forma livre. Finalmente, eu quero dizer que brincar é cuidar. É cuidar de si, é cuidar do outro, é cuidar do ambiente, é cuidar da vida. E brincar é viver, viver em plenitude. Eu vou trazer um outro elemento importante para a gente discutir sobre o brincar, que é o brincar com a natureza. A natureza, a terra, o fogo, o ar, a água, as plantas, os animais, eles oferecem todos os estímulos que a criança precisa para se desenvolver. Não só a criança, mas nós, adultos também, né? Então, brincar com a natureza é uma atividade importantíssima e tem que ser um direito, né? Brincar é o direito. Tem que ser um direito da criança ter o contato com a natureza. A criança, ela é um ser da cultura, mas ela é um ser da natureza. Ela adora ficar ao ar livre, adora brincar com as plantas, com a terra, entrar na terra, na água, se passar a terra no corpo, sentir todos os estímulos, desenvolvendo todos os seus sentidos. E a natureza oferece esses estímulos na medida certa, as cores, os movimentos, os sons, né? As texturas, as temperaturas. Então, a criança, quando brinca com a natureza, ela desenvolve todo um afeto super importante para o ser humano se desenvolver melhor, né? E se relacionar melhor com a vida dele, no seu entorno, com as pessoas. Então, é importante que nós, adultos, proporcionemos espaço e tempo para o brincar e, principalmente, considerar sempre a necessidade da criança estar em contato com a natureza, certo? Ela brincar com a terra, brincar com a água e brincar com fogo de uma forma responsável e sentir todos os perigos. E não precisamos nós adultos temos um certo receio quando brincamos com crianças, com medo da criança machucar. Muitas vezes esse receio ele contribui para podar a atividade da criança, podar a criatividade, podar o movimento. Lembrando
sobre o movimento é importantíssimo, porque o movimento ele é intrínseco à criança. A criança precisa de movimento e o brincar envolve movimento, envolve música, envolve ritmo, e nós precisamos estar muito atentos a cada dia para os novos desafios, né, que as crianças nos apresentam. E nesse sentido, a questão da tecnologia, nós precisamos também saber que a tecnologia pode ser um aliado importante no brincar da criança, né? Mas não só a tecnologia tem que ser uma opção, não a única forma da criança brincar, né? A criança prefere ficar junto da natureza se ela tiver possibilidade. Então, eu gostaria de deixar isso aqui como recado para os educadores, né? Nas escolas, nas casas, que nós proporcionemos um brincar livre, um brincar saudável, um brincar junto, brinquemos junto com a criança, busquemos essa criança que ainda nos habita como adultos e vamos celebrar a vida com as crianças, com os adultos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, sempre pensando na questão do brincar, do desenvolver a imaginação, de trabalhar a alegria, de trabalhar o cuidado consigo mesmo e com os outros e aprofundar nessa reflexão sobre o brincar. E uma última questão que eu considero importante, o brincar, ele desenvolve, é muito importante a questão do vínculo afetivo. Então, o brincar, a palavra brincar vem de brinco, vem de afeto, vem de vínculo, né? Então, o brincar favorece o desenvolvimento de vínculos afetivos e a gente sabe que nós nos tornamos humanos porque nós temos esse vínculo afetivo, certo? Então, faz parte do processo de humanização. O brincar tem que estar é uma coisa mais séria para a criança e eles têm que estar muito claro para os adultos que trabalham com as crianças essa responsabilidade que os adultos têm em proporcionar o brincar na vida da criança.